o presidente Lula deve definir quem vai ser o sucessor do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal, depois de voltar de uma viagem que fez para a Itália. Pelo menos essa é a expectativa. O presidente estava em Roma, ele voltou já para o Brasil e ele deve começar já a se debruçar sobre essa indicação. Levi, essa indicação ela não deve, arrastar pelo visto. Esse era o temor, inclusive, de alguns aliados, porque em uma eventual demora de Lula na escolha desse novo nome, pudesse criar, inclusive, ali um acirramento e brigas internas entre aliados e dentro do próprio PT. A gente já falou aqui no Primeira Análise sobre alguns dos favoritos. Jorge Messias continua saindo na frente. O critério do presidente Lula deve continuar sendo o da confiança, da pessoa que é mais próxima ali do núcleo de decisão. E é importante a gente lembrar também que, além dessa indicação de agora, o Lula também vai poder indicar mais ministros ao Supremo da Corte, caso ele seja reeleito ano que vem. Os outros nomes cotados, podem aguardar essas possíveis indicações que vão acontecer posteriormente, caso o presidente Lula seja reeleito. Há um acordo para isso? Eu pergunto isso porque eu já escutei, inclusive, de nomes do PT e da própria esquerda, que o senador Rodrigo Pacheco teria uma promessa, caso resolva disputar o governo de Minas Gerais e não saia vitorioso, que uma dessas próximas vagas no STF pode ir para ele. Como que está toda essa articulação em volta do próximo ministro do STF, Levi? Olha, Jorge Messias continua sendo favorito a essa indicação do presidente Lula. O presidente quer definir, no máximo até o final dessa semana, quem vai ser esse indicado, até porque o ministro Luiz Roberto Barroso, que anunciou a aposentadoria na semana passada, ele, inclusive, formalizou a aposentadoria dele hoje, na noite de ontem, e ele vai ficar oficialmente até sábado como ministro do Supremo. Depois, a cadeira fica oficialmente vazia e até lá Lula já espera estar com essa decisão tomada. Inclusive, existe uma campanha aberta dentro do PT por Jorge Messias. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, defendeu isso publicamente no fim de semana. É um nome apoiado também pela ministra Gleice Hoffmann, ministra responsável pela articulação política, e é uma indicação que seguiria a linha do presidente Lula nesse mandato, Ele já indicou nesse mandato para o Supremo Cristiano Zanin, que foi advogado dele na Lava Jato, e o ministro Flávio Dino, que era um aliado político, inclusive próximo ali de Lula no Maranhão, foi governador no Maranhão, foi senador, enfim, são dois nomes da plena confiança do presidente, e Jorge Messias também entraria nesse critério, marcando uma diferença em relação aos primeiros mandatos de Lula, que ele havia até uma intenção, com o auxílio ali do Ministério da Justiça, na época o ministro era o Márcio Tomás Bastos, de fazer indicações mais plurais. Então, Lula, nos primeiros mandatos dele, chegou até a indicar alguns ministros mais conservadores, de diferentes perfis. Agora, não é o que a gente tem observado. Ontem, inclusive, ainda quando ele estava lá em Roma, foi perguntado sobre isso, Lula minimizou eventuais pressões em torno dessa escolha, porque tem um nome colocado também do presidente, do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele é o nome preferido, por exemplo, do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e de uma boa parte ali dos senadores também. Existe sempre uma campanha para a indicação de uma ministra mulher, até porque Lula tem esse discurso, de valorização das mulheres, de inserir mulheres na política, mas não indicou nenhuma mulher. Inclusive, a gente teve a aposentadoria da ministra Rosa Weber, e ele indicou um homem no lugar de Rosa Weber. Então, a representatividade feminina diminuiu no governo Lula, no Supremo Tribunal Federal, mas Lula não dá o menor indício de que, pelo menos neste momento, pretende indicar uma mulher. Ele ontem disse, até que, aí colocando nas palavras do presidente, as pessoas acham que podem decidir pelo governo, que podem indicar um ministro à Suprema Corte, mas isso é uma tarefa eminentemente do presidente da República. Eu lembro até que no governo Bolsonaro, quando houve a indicação, uma das indicações do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula, na época, ele já tinha saído da prisão, ele foi questionado sobre isso, foi a escolha do André Mendonça, por exemplo, foi muito criticada na época pela esquerda, e o Lula ele até
defendeu isso na época também. Isso é uma escolha que cabe ao presidente da República. Ele nem criticou na época o Bolsonaro por causa disso. E aí Lula até disse que ficou surpreso com o fato de Barroso ter antecipado já para agora essa aposentadoria. Ele sabia que poderia acontecer uma aposentadoria de Barroso, mas não nesse momento. E ele falou que ele despistou um pouco. Ele disse que não quer indicar um amigo para o Supremo Tribunal Federal, que a única qualidade que ele espera é que o ministro cumpra a Constituição. E aí você falou do próximo mandato, né? Independente se for Lula ou se for outro presidente, no próximo mandato a gente vai ter a aposentadoria de Carmen Lúcia, Rosa Weber e também de Gilmar Mendes, apesar de que Gilmar Mendes ele completa 75 anos, que é a idade limite para se aposentar, no dia 30 de dezembro de 2030, ou seja, no penúltimo dia do próximo mandato, né, do próximo presidente da República. E aí, então, pelo menos essas duas indicações, provavelmente três, o próximo presidente vai ter. E aí já existe, sim, essa conversa que você apontou, Letícia, porque um dos motivos para Lula possivelmente não indicar Rodrigo Pacheco agora para o Supremo, é que Lula quer que Pacheco seja o candidato dele ao governo de Minas Gerais. Lula quer ter um palanque forte em Minas, a gente sabe que Minas é um estado estratégico para as eleições, e ele aposta no nome de Pacheco, mesmo que Pacheco até agora não tenha confirmado de fato que queira ser o candidato, ou que vá ser o candidato. Mas Lula aposta no nome de Pacheco, então até por isso Lula não quer perder esse possível palanque em Minas. E aí o que se diz é que caso Lula seja reeleito em 2026, possivelmente uma dessas vagas aí, caso Pacheco não seja eleito governador em Minas, né, uma dessas vagas aí na próxima legislatura, em 2027 ou 2028, poderia ir para o senador, né, ele que já não vai ter mais o mandato de Senado também a partir de 2027. Então já existem aí muitas conversas, muitas costuras. Lula vai consultar nesses próximos dias auxiliares, né, o ministro Lewandowski certamente, também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, certamente vai ser consultado, porque é uma escolha que precisa passar pela aprovação do Senado, mas Lula não quer demorar nessa escolha. Então, até o final dessa semana, a gente deve ter esse nome aí definido, e tudo indica que deve ser, sim, o Jorge Messias. Em Minas Gerais a situação é realmente bastante complicada, pelo menos é assim que definem alguns, né, interlocutores ali do PT, porque o PT não tem uma segunda opção. Se não for Rodrigo Pacheco para poder disputar o governo de Minas, o PT não tem até então na avaliação, inclusive ali do diretório estadual do PT, nomes fortes e competitivos para disputar o governo de Minas e nomes fortes para dar um palanque para o presidente Lula para as eleições aqui em Minas Gerais. Minas Gerais que sempre é um estado muito importante, decisivo, até nas eleições, né? Aquela máxima, né? Quem vence em Minas Gerais geralmente vence ali também a presidência, né? Vence no Brasil também. Então é um temor realmente. Se o Rodrigo Pacheco for indicado, o PT não tem quem que vai ser uma substituição, uma alternativa, um plano B para disputar o governo de Minas. E é só importante também, só a gente destacar o que o Levi falou, o presidente Lula é sempre muito importante, né? Até quando os presidentes saem né, do poder, ter ali essas indicações são muito importantes. A gente vê o caso do Bolsonaro agora ter uma indicação do Supremo. Então, por isso até que o presidente Lula está levando em consideração um critério ali de afinidade, de confiança em realmente quem que vai ser esse nome. Diferente ali dos outros mandatos, como o Levi trouxe, né, que o presidente Lula, estava sendo pressionado por ter uma diversidade, indicava ali ministros que muitas vezes não tinham uma afinidade. Indicou, por exemplo, o Joaquim Barbosa, um homem negro, né? E essa agora parece não ser uma preocupação do presidente Lula, que inclusive está sofrendo pressões ali de entidades e movimentos sociais por uma indicação de uma mulher.